Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só tocar a trombeta pra eu subir ao céu. É só tocar a trombeta para eu subir ao céu. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar, as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só tocar a trombeta pra eu subir ao céu. É só tocar a trombeta para eu subir ao céu. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos cantar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava
pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, Deus, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, Deus, pode morar aqui. E não há joelhos que não se dobre, e não há coração que não se renda. Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus. E não há joelhos que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus. E não há joelhos que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus. Que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, Ele é meu amigo. Está preparada para subir, para subir, para subir, para subir, para subir. No céu não entra pecado, não entra pecado, não. Entrará um povo santo, um povo puro, povo eleito, que luta pela santidade, que luta pela unidade. Deus receberá uma igreja santa que venceu aqui na terra, uma igreja irrepreensível, uma igreja consagrada. Adoramos ao Deus que é santo, adoramos ao Deus que é santo. É santo, 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 é santo. Ele é santo, 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 é santo. Ele é santo, é santo, é
quando clamamos, Ele manifesta a sua glória. Orecanda rabachanda rabagaia. Manifesta Deus, manifesta Deus. Aleluia. Rabagarabachanda rabagaia. Se o adorar, Deus se manifestará. se o chamar, Deus se manifestará. se o buscar, Deus se manifestará. algo acontece quando adorar, Deus se manifestará. quando chamar, Deus se manifestará. e se o buscar, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. se o adorar, Deus se manifestará. se o chamar, Deus se manifestará. se o buscar, Deus se manifestará. se o adorar, Deus se manifestará. se o chamar, Deus se manifestará. se o buscar, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. chame pelo Deus que cura, chame porque há poder neste nome. Vamos ao nosso assunto, né? Vamos iniciar então esta primeira rodada de perguntas. Hoje, como disse, a gente tem o objetivo, o enfoque a respeito daquilo que ouvimos falar da igualdade dos gêneros. No primeiro programa, nós conversamos sobre o que é ideologia de gênero, seus princípios fundadores, né, aqueles que deram origem, como se desenvolve este tema. Já contrapomos, então, as falácias apresentadas por essa ideologia, e hoje nós vamos avançar um pouco mais. Nós vamos avançando para que os irmãos tenham condições de compreender um pouco mais a respeito do tema. E eu quero dirigir, então, esta primeira pergunta à irmã Daliane. Irmã Daliane, que já está aqui conosco, já esteve respondendo diversas perguntas no primeiro programa. E, irmã Daliane, dentro deste ponto, semana passada, ou no primeiro programa, a irmã já nos explicou como funciona a formação, né, do feto, o homem, cromossomos XY, a mulher, cromossomos XX. Mas eu volto ainda um pouco a perguntar para a irmã: existem diferenças natas entre homens e mulheres que vão além do aparelho reprodutor? Ou seja, é possível perceber dentro da área médica, da área biológica, outras diferenças que não sejam unicamente o aparelho reprodutor e que distinguam entre homens e mulheres, entre meninos e meninas? Esta é a primeira pergunta que eu gostaria de dirigir para a irmã.
Amém. Então, vamos começar. A gente já tinha, então, né, como disse o irmão Bruno, repassado algumas informações sobre as diferenças básicas, né, relacionadas principalmente ao sistema reprodutor masculino e feminino, né? É importante aqui a gente ressaltar que existem características sexuais que são primárias e secundárias. As primárias são aquelas que a gente já tinha conversado anteriormente, que são diretamente relacionadas com a reprodução. Então, a mulher, a menina, né, ela tem os ovários, tem o útero e tem a vagina. Já os meninos, os homens, possuem o testículo, a próstata, né, a produção de esperma, o pênis, que são órgãos, então, mais visíveis. Já as características secundárias, elas vão se desenvolver ao longo da vida, principalmente quando se dá o start, né, da puberdade, né, quando começa então a transição ali da infância para a adolescência, então se começa o desenvolvimento dos seios na menina, os pelos faciais no menino, os pelos pubianos em ambos os sexos e a modificação da voz, principalmente no menino. Só que as diferenças não param por aí. Por exemplo, o sistema respiratório, pulmão, né? A gente pensa assim, bom, o ser humano tem pulmão, é igual em todo mundo, né? Tanto no homem quanto na mulher. Não, a gente tem uma diferenciação. Por exemplo, a capacidade pulmonar do homem, ela é maior de até 33% do que na mulher. Então, por exemplo, num exercício aeróbico que precisa de muito fôlego, que precisa de muito oxigênio, o homem ele tem um desempenho melhor, né? Além de ele ter uma massa muscular maior do que a mulher, que a gente já tinha falado também no programa anterior, né? As mulheres, elas têm biologicamente o pulmão menor do que o do homem, então em tamanho, então elas têm que ativar mais músculos respiratórios para ela conseguir respirar a mesma quantidade de ar que o homem, né? Outra coisa também que é bem interessante, que faz diferença, por exemplo, os ossos, né? A ciência costuma dizer que os ossos também têm sexo, porque, por exemplo, quando vai se analisar o fêmur, que é o osso da coxa, né? Que é o osso mais longo do corpo humano, ele tem uma diferenciação da mulher para o homem na angulação do fêmur. Então, a gente percebe isso, por exemplo, quem é arqueólogo, né? Quem estuda lá as múmias, estuda restos mortais, eles vão se basear em essas características. Por exemplo, a bacia, né? O osso da bacia da mulher, ela é própria para que passe um ser humaninho, né, por ali pela bacia. É diferente, por exemplo, da bacia, que é mais estreita no homem. Então, isso também tem uma diferença. Por exemplo, a gente consegue ver a diferença anatômica, assim, logo de cara, por exemplo, no corpo do homem e no corpo da mulher, com relação também à bacia, a questão do tecido gorduroso, porque a mulher ela tem uma concentração maior de tecido gorduroso na coxa e no quadril. Então, a coxa e o quadril da mulher ela é mais proeminente que essa região masculina. Também justamente por uma questão adicional de energia, já que o tecido gorduroso, né, é uma fonte adicional de energia. Quando a mulher ela engravida, ela precisa de energia extra, né? Então pode ser que daí ela tire também um pouquinho da energia a mais que ela precisa. Bom, por exemplo, nutrição, né? A nutrição, homens e mulheres têm necessidades calóricas diferentes diárias, né? Enquanto, por exemplo, uma mulher aí tem uma variação precisa de 1.800, 2.000 calorias por dia, o homem pode precisar de até quase 3.000 calorias por dia, né? Justamente para manter essa massa muscular maior que ele tem, né? Enquanto que a mulher, por exemplo, o interessante é que apesar de que a mulher precisa de menos calorias, ela precisa de mais ferro,
Por quê? Porque todo mês a mulher ela passa pelo período da menstruação, que é aquela perda sanguínea que ela tem, e como ela tem essa perda sanguínea, ela precisa repor mais ferro. Então, aí a atenção das mulheres com relação à nutrição é que ela precisa comer mais ferro do que o homem, por exemplo. Eu falei da voz, né, que muda nos meninos, principalmente aí na adolescência, né, que é o período da muda vocal que a gente chama, e aparece aquela formação do pomo de Adão, né, nos meninos, que é o ângulo das cordas vocais. Então, nos meninos, essa alteração pode chegar até uma oitava. Não sei se houve alguma falha aí na transmissão da irmã Daliane. Sim. Ah, sim. Agora voltou, irmã Daliane. Pode continuar. Voltou? Onde é que eu parei? Acho que a irmã pode retomar esta parte aí desde o pomo de Adão. A irmã estava tá bom. explicando a diferença do pomo de Adão nos meninos, né? Isso, que é o ângulo das cordas vocais. Então, eu estava falando que a muda vocal nos meninos ela é bem mais proeminente. Então, eu até estava dizendo para quem gosta de música, né? A voz dos meninos muda uma oitava, ou seja, ela fica oito notas mais grave, né? Enquanto a voz das meninas ela muda por volta aí de somente 3 notas, 5 notas mais graves. Né, é menos do que os meninos, né? Quase não se dá para ver tanto a diferença. A questão também que já foi falado, a questão dos pelos faciais, no homem aparece a barba, né? Por questão hormonal, e a gente já tinha falado que quando uma mulher tem aí uma questão hormonal desregulada, ela pode, né, apresentar pelos faciais como o homem, por exemplo, mas por um desequilíbrio hormonal, porque o natural da mulher é não ter pelos no rosto, né? Então, tem mais algumas diferenças, mas eu não sei se a gente fala agora ou deixa um pouquinho para depois. Tem algumas que eu quero lhe perguntar especificamente daqui a pouquinho, mas isso já nos mostra que existe, para além do aparelho reprodutor, uma grande diferenciação entre homens e mulheres. Por quê? Porque quando nós ouvimos diversas pessoas que defendem a ideologia de gênero, essas pessoas costumam afirmar que a única diferença entre homens e mulheres estaria supostamente no aparelho reprodutor. E nós estamos vendo, biologicamente, por palavras de uma médica, que existem inúmeras diferenças, inclusive uma que eu não sabia, estou aprendendo agora, que são a capacidade pulmonar. Eu não tinha esse conhecimento, agora já aprendi mais uma, entre homens e mulheres. Inclusive, me parece que isso justifica tanto o desenvolvimento pulmonar quanto a parte muscular, o interesse maior dos homens por atividades físicas do que por parte das mulheres. Um número muito maior de homens se interessa por atividades físicas do que mulheres, né? Mas daqui a pouquinho eu vou fazer mais uma pergunta específica para a irmã Daliane a respeito dessas diferenças biológicas. E se você tem alguma dúvida, já pode colocar aqui no chat. Nós podemos perguntar para a irmã Daliane e ela também estará nos auxiliando. Mas agora, falando aqui com a irmã Luciara, a gente já percebe, então, de forma clara, as evidências que há entre homens e mulheres, né? Porém, a ideologia de gênero, ela busca trabalhar que a sociedade deve deixar homens e mulheres no mesmo nível. Homens e mulheres serem tratados plenamente de forma igual. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a irmã, quais seriam os efeitos, quem sabe a médio e longo prazo, da eliminação dessas diferenças, irmã Luciara? Se nós se a sociedade passar a tratar homens e mulheres de forma completamente igual, desconsiderando todas essas diferenças que a irmã Daliane já nos trouxe aqui, que existem e precisam ser consideradas, o que pode acontecer?
Esta é a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para nossa irmã. Amém. Bom, a mulher, o problema maior assim, que eu vejo é que as mulheres elas querem ter os mesmos direitos, né? Direitos nós queremos ter sempre, mas quando chega na parte dos deveres, as coisas complicam, né, irmão? Então, eu vejo assim, ó, que nós podemos ter até certo ponto alguns direitos iguais, tipo empregos, né, ter condições de emprego, né, ofertas de empregos iguais, né, não só priorizar o homem ou só a mulher, mas ser igualitários na oportunidade de estudar, de trabalhar. Isso sim, eu acho que é válido, Certo. né? Sim. Agora, a questão da mulher querer ser igual ao homem na relação de se posicionar, de postura, de querer ser até na parte de gesticular, de falar, né, de se posicionar, eu acho que não cabe aí, né? Então, as pessoas radicalizam muito nessa questão. Eu acho que direitos iguais em oportunidades, sim, né? Todos terem oportunidade de estudar, todos terem oportunidade de trabalhar, todos terem a oportunidade de fazerem aquelas coisas que realmente gostariam de fazer. Olha, no meu futuro eu gostaria de ser um advogado, todos terem essa oportunidade. Né? Muito bem. Só que as pessoas muitas vezes usam essa ideologia de gênero para bens próprios de um certo grupo social, né? E que a gente vê que daí fica deturpada essa questão de igualdade. Com certeza. Né? Até que ponto essa igualdade é válida? Muito bem, muito bem. E dentro deste assunto, ainda abordando este ponto, olha, nós vamos avançando. Nós estamos aqui subindo os degraus, né, dessa escadinha, e eu vou tornando as perguntas talvez um pouco mais complexas para as irmãs ao longo da nossa conversa aqui esta noite. Vamos nos preparar, né, irmã? Mas é verdade. Vocês vão todos, acredito, compreender essas diferenças que estamos abordando aqui. Dentro de todas essas diferenças já apresentadas, irmã Daliane, dentro da estrutura, né, de homem, dentro da estrutura feminina, existe uma parte que eu gostaria que a irmã desse um enfoque neste momento, que é o cérebro. Me parece, pelas pesquisas que fiz, que também o cérebro de meninos e meninas ele seria um pouco diferente. Gostaria que a irmã nos explicasse, então, como funciona, se é verdade, né? Então, vamos ver se é verdade, e se é verdade, quais seriam essas diferenças do cérebro de menino e do cérebro de uma menina. Amém. Então, vamos lá. Se a gente for pegar o cérebro de um homem e de uma mulher e for comparar os dois, né, fora da caixa aqui, fora da caixa da calota craniana e botar os dois lado a lado, se a gente for fazer o tamanho proporcional, né, pegar o tamanho do cérebro e o tamanho do cérebro dos dois e comparar com o tamanho do corpo, é claro que o homem sendo maior no tamanho, o cérebro vai ser maior. Então, quanto maior o tamanho do corpo, também maior o tamanho do cérebro. Perfeito. Mas se for comparar proporcionalmente, quase não se vê tanta diferença assim de tamanho, né? O que a gente vai ver a diferença maior é no funcionamento dele. Como a gente já tinha falado na live anterior, a diferenciação, né, de um menino e de uma menina, ela se dá basicamente pela questão hormonal, né? A questão hormonal nos meninos, a testosterona, ela tem uma vantagem aí grande, né? A proporção de testosterona é muito maior no homem do que na mulher, porque na mulher existe, mas é menor. Assim como no corpo da mulher tem estrogênio e progesterona em maior quantidade, e no do homem também tem um pouquinho.
A testosterona, então, no cérebro, né, do homem, do bebê do sexo masculino, ele vai desenvolver o cérebro de uma determinada maneira, né? E é interessante porque, por exemplo, é fato, né? E eu acho que é uma das características que todo mundo, né, faz piada disso, que a mulher fala mais do que o homem, né? Então, mas por que que é isso, né? Isso também vem da diferenciação do cérebro da mulher e do homem, porque a mulher ela tem uma facilidade em, em verbalizar, na parte verbal, ela tem uma habilidade de comunicação melhor do que o homem, né? Então, e é interessante porque, por exemplo, nas interações sociais, isso se dá. Se a gente vê, né, uma festa de aniversário de menino e de menina, é visível. As meninas estão todas juntas num grupinho conversando, rindo, fazendo uma brincadeira, tá todo mundo junto. Né? As meninas têm uma interação social muito grande. Já os meninos, eles não têm tanto essa interação social, assim, tá cada um no seu mundinho. Um tá pulando, o outro tá brincando de carrinho, outro tá lá se escondendo. Então, assim, os meninos não têm muito essa empatia social, digamos assim, essa facilidade de interação social que as meninas têm, né? Isso já é a primeira diferenciação. Bom, daí o que acontece? Já os meninos, e o irmão Bruno já falou sobre isso, que justamente pela característica da massa muscular, da capacidade pulmonar, dessas habilidades também cerebrais, de eles terem a facilidade de fazer habilidades motoras mais grosseiras. Né? Por exemplo, tiro ao alvo, né? Atirar uma pedra lá naquele determinado alvo. Os meninos têm essa capacidade, né? Eles têm a habilidade motora mais grossa, digamos assim, enquanto as meninas têm a habilidade motora mais fina, né? Para coisas mais delicadas, elas conseguem se sair melhor do que os meninos. É interessante perceber, né, que os homens eles se dão melhor nas habilidades, nas modalidades esportivas aí, né, nas competições, e os cientistas viram que homens e mulheres treinando a mesma quantidade de horas, com a mesma força, com o mesmo treino, os homens ainda possuem uma vantagem do que as mulheres. Né? Então, por mais que se igualem as condições entre eles no treino, ainda assim o corpo do homem vai ter uma vantagem a mais, né? Aí a gente também tem outra brincadeira, né? Que tem essa diferença de homens e mulheres sobre a questão de noção espacial, né? As mulheres, por exemplo, quando vão pegar um mapa, elas não sabem nem posicionar um mapa, né? Gente, onde é que fica o norte? Onde é que fica o sul? Tem essa dificuldade, né? A mulher, eles fizeram experimentos com ratos, né? Com ratos e ratas. E daí botaram eles numa caixinha, botaram alimento lá para eles, né? E taparam a caixinha e deixaram eles no escuro, né? Eles não tinham referência nenhuma para achar no labirinto, fizeram um labirintinho, não tinham referência nenhuma para achar o alimento. E daí, quem que se deu melhor, será? O rato. O rato, O com rato. certeza, irmã Luciana. Porque o rato, o cérebro masculino, ele tem uma facilidade com noção espacial, né? Ele tem uma facilidade com pistas cartográficas. Vamos dar um exemplo. Se a gente perguntar para um irmão, como é que se chega lá na sede ali internacional? Né? Onde é que fica a sede internacional? O irmão vai dizer, olha, você pega a rua tal, você vai uns 300 metros, vira na rua tal, e daí quando você vê, né? Opa, quando você vê, não. Isso aí já é o cérebro feminino agindo. É a Ele vai prova dar de que o cérebro feminino processa diferente, né, irmão? processo é diferente, vocês estão vendo na prática. Então, Exatamente. o cérebro masculino ele vai dar pistas cartográficas, metros, ruas
enquanto que a mulher vai dizer assim, olha, tá vendo aquela casa lá? Você vai entrar naquela casa. Aí quando você entrar naquela rua, você anda, aí vai ter lá um edifício rosa, você entra naquele edifício rosa à esquerda. Ela tem que ter, um pontos de referência. Muito bem. E Madeleine, me permita fazer uma outra pergunta dentro desta que já lhe fiz, né? Quando a irmã fala que o cérebro dos homens processa melhor, por exemplo, uma análise de mapas, e as meninas ou as mulheres, no caso, talvez nem tanto, estamos falando de forma geral, né? Exatamente. A gente não está falando aí não é que uma mulher não tenha capacidade de ler um mapa, né? Não é que o homem não vá usar ponto de referência, mas é que nós estamos falando de como o cérebro ele se adapta melhor, justamente porque ele tem uma formação diferente. Muito bem, então eu vejo aqui, Luciara. E a gente percebe também, né, irmã e irmão, Sim. que eu via pelo meu irmão, ele ganhava um brinquedo. Enquanto ele não desmontava todo aquele brinquedo para saber como funcionava o brinquedo, o mecanismo dele, o carrinho, ele não sossegava. Aí depois que ele desmontava, que ele já via como funcionava, aí ele não interessava mais aquele brinquedo, entende? Porque ele já sabia como funcionava. Ele até tentava montar de novo, mas o objetivo dele era desmontar para ver como funcionava. E eu vejo que vários meninos fazem isso, né? Eles querem saber como funciona aquilo ali. Né? Está andando isso, mas o porquê, né? Ir lá no fundo da coisa, da questão, o fiozinho, o botãozinho, o que está funcionando, né? Exatamente, nós gostamos de compreender, né, como funciona a parte técnica, tecnológica. Inclusive, irmã Luciara, algumas pesquisas têm mostrado, era a pergunta que nós preparamos aqui para comentar com a irmã, algumas pesquisas têm mostrado que quanto mais igualitária é uma sociedade, ou seja, quanto mais ela equipara as oportunidades para homens e mulheres, né? Países, por exemplo, como a Noruega, é um país que procurou deixar de forma párea as oportunidades para homens e mulheres. E pesquisas feitas têm mostrado que quanto mais uma sociedade vai equiparando as oportunidades, mais tende a aumentar a diferença de escolha entre homens e mulheres. Então, por exemplo, menos as mulheres se interessam por áreas como exatas ou tecnológicas. E mais os homens se interessam por essa parte mecânica, né? Mais as mulheres se interessam pela parte pedagógica, do contato social. Como é que nós podemos observar isso, irmã Luciara? Como a irmã falou, as mulheres, elas se identificam mais com a comunicação, né? Com a troca, né? Com o toque, no ajudar. A mulher é muito auxiliadora, é muito cooperativa, né? Gosta de um trabalho em grupo. Então, é diferente, né? Então, quando a sociedade é uma sociedade igualitária, nesse sentido, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar aquilo, né, uma profissão que eu vou seguir pela minha vida inteira, né, que vai ser a minha realização profissional. Eu vou me direcionar para aquilo que eu realmente me identifico. Não por questões financeiras, né, que é diferente de um país que tem essa desigualdade financeira, né? Então, o que está me dando mais dinheiro? É a parte tecnológica? Então, eu, como mulher, eu vou me direcionar onde que vai me render mais. Não que me realize pessoalmente, mas que vai me dar sustento financeiro para mim poder ter uma família, para mim poder, né, ajudar meu esposo. Ter o seu sustento, né? Exatamente. Então, quando a gente tem essa diferença social num país que é pobre, que tem toda essa disparidade, então tu vai procurar uma profissão não que que realmente te dê uma realização pessoal, que era aquele sonho que eu tinha de ser professora, né? E a professora não está dando hoje em dia, não rende, não é aquilo. Então eu vou me direcionar numa outra área, que não é aquela que realmente eu gostaria de fazer, mas que eu vou ter que encarar, né? Muito bem. Então veja que interessante. É muito interessante isso.
Eu pesquisei para poder conversar com as irmãs aqui, não sou especialista, as irmãs é quem são as especialistas na área, mas eu procurei, né, ler um pouco, estudar um pouco para poder fazer este debate, e é muito tremendo, irmã Luciara, irmã Daliane, este dado, exatamente pelo que a irmã Luciara estava nos explicando. Quanto maior o nível de oportunidades entre homens e mulheres, eles vão se igualando, as pessoas tendem a optar por aquilo que lhes realiza. Exatamente. Ao passo em que países onde não se tem as mesmas oportunidades, né, a tendência é que as pessoas busquem aquilo que lhes traga o retorno. É muito interessante isso. Então, veja, eu penso, não sei se as irmãs vão concordar comigo, né? Estou aqui com duas irmãs e eu de irmão aqui conversando, exatamente para mostrar a diferença, né, entre homens e mulheres. É muito interessante isso, porque quando a pessoa tem oportunidade, sem pensar financeiramente naquilo que eu preciso me manter, então, se eu preciso me manter, eu vou buscar a porta que se abre. Né? Eu não vou olhar que porta se abriu, eu olho se a porta está aberta. Mas, quando eu posso optar, eu opto por aquilo que me realiza, por aquilo que me interessa, por aquilo que eu almejo. E os homens tendem muito mais a se voltar para a área de exatas, né? Engenharia, mecânica. Inclusive, algumas pesquisas têm mostrado, né, empresas com engenheiros, mais de 90%. Na própria Noruega, né? Na própria Noruega. 10% só da empresa de engenharia tem mulheres, né, 10%. trabalhando. E não quer dizer que sejam engenheiras. Estão trabalhando, mas não quer dizer que sejam... Exatamente. Né? Exatamente. Podem estar trabalhando em outras atividades. Por falta de interesse. Ao passo que, se for na área de enfermagem, por exemplo, ali, né, em outros países onde se amplia a igualdade, ou se procura equivaler as oportunidades, o número de homens que se interessam por enfermagem é bem menor. Bem pequeno. Não estamos dizendo que mulheres não possam ser engenheiras, né? A irmã Daliane já explicou, a irmã Luciara também, né? E que homens não possam ser enfermeiros, de hipótese alguma. Estamos falando do interesse, né? Que é bem menor. Irmã Daliane, não sei se a irmã quer complementar a respeito deste assunto, tenho a palavra. Tá sem som. Acredito que seu microfone esteja desligado, irmã Daliane. Deu? Agora sim, pode falar para nós. Tá. Muito bem. Bom, eu acredito também que tem outro fator aí, além da questão do retorno financeiro. Quando eu tenho uma sociedade igualitária, eu não preciso provar nada para ninguém. Então, se eu não preciso provar nada para ninguém, eu posso fazer aquilo que eu quero. E geralmente nesses casos, quando inclusive teve aí um estudo muito grande que em 53 países, com 200 mil pessoas, para ver a questão do interesse, né, se tinha algum componente genético aí nessa diferenciação da escolha do homem e ser mais para o lado das exatas e a mulher mais para o lado, né, social, assim, eles viram que isso não variava de país para país, de cultura para cultura, o interesse era sempre o mesmo, né? O homem, ele se interessava mais pela questão das exatas, questão de botão, questão de máquina, questão de equipamento, e a mulher se voltava para o cuidado, para as pessoas, né? Para a comunicação. Então, digamos que o cérebro do homem é mais material, né, mais físico, enquanto que a mulher é mais pro abstrato, né, digamos assim, são coisas que não se pode tocar, né. Então, essa questão, enquanto que quando existe uma desigualdade de oportunidades, as pessoas precisam provar que elas têm poder, que elas podem fazer o que querem, e daí elas querem revolucionar a sociedade, impondo, aí entra a questão da ideologia de gênero, porque os próprios que divulgam a ideologia de gênero, eles falam justamente que a ideologia de gênero veio para derrubar essa questão das desigualdades. Então, quando se tem uma desigualdade, eu quero provar
que eu sou além dessa desigualdade, que eu posso ser igual a todo mundo. Muito bem. Eu gostaria de perguntar para a irmã Luciara se neste acompanhamento de crianças, acredito que na escola em que a irmã trabalha tem de adolescentes, se a irmã consegue perceber essa diferenciação de interesses entre os meninos e as meninas. Pior que tem, que dá para perceber já no primeiro ano. Primeiro ano, assim, tu já percebe, eles já trazem algumas características, algumas atitudes no brincar, no falar, né? Principalmente os meninos, né? Querer brincar de boneca, querer ficar só com as meninas, não querer se envolver com os meninos, né? Então, é bem, muitas vezes, até gritante essa diferença. E fica muitas vezes, complicado tu chegar para conversar com uma mãe, né, para explicar a situação. Olha, eu acho que a gente precisa trabalhar mais com o teu filho, né, essa questão. E a mãe acha isso é normal, porque lá em casa tá tudo certo, não aceita, entende? Não aceita a ajuda. Sim. Então fica... A irmã está dizendo que enfrenta esse desafio, Exato. né, de alguns meninos, ou talvez algumas meninas, estarem se voltando para comportamentos, né, no caso, diferente do seu sexo biológico. Exatamente. E que os pais acabam não aceitando ajuda, né, que a escola, no caso, a irmã como cristã, como psicopedagoga, poderia orientar. Mas não aceita. Até teve um caso também bem assim de uma menina que já estava mais antiga, no 6º ano, já teria uns 11 anos, 12, e que ela teve uma crise assim de choro, e aí as coleguinhas nos chamaram, né, na direção, o que estava acontecendo, aquele caso todo. Não sei, ela está chorando muito, não sei o que está acontecendo, a gente não fez nada. A primeira coisa que eles dizem é que a gente não fez nada, né? E aí eu sei que quem conversou com ela foi a nossa orientadora. E a orientadora depois me disse que ela estava gostando de uma coleguinha, só que a coleguinha não dava bola para ela. Tratava ela normalmente, como todas as outras colegas. E ela queria que a coleguinha desse mais atenção para ela, porque ela estava gostando da coleguinha. Né? E daí eu cheguei assim, bom, mas isso a gente vai ter que... mas eu acho que a gente não deve falar com a mãe. Não, eu acho que tem que ser falado, porque a família tem que saber disso. A gente não pode ficar cobertando, escondendo, né? Porque daqui a pouco até os pais vão te cobrar. Tu tá sabendo do que está acontecendo e não me falou nada. Então a gente tem que chegar e chamar a mãe, chamar o pai. E a mãe já estava até sabendo, porque a filha já tinha dito. E o pai, quando ficou sabendo, ficou muito brabo, né? Mas como? Ficou brabo, nem ficou brabo com a filha, mas ficou brabo com a mãe, porque a mãe sabia e não tinha contado para eles conversarem, para saber o que eles poderiam fazer. Então, muitas vezes a família acha que ele está bem, ele está feliz, deixa assim, está tudo certo. Não está tudo certo. A gente tem que saber o que está acontecendo. Mas por quê? O que houve? Porque tem muito a experimentação, né, irmã? Experimentar. Estão na fase da adolescência, da pré-adolescência, da adolescência, eles querem experimentar o novo, né? Então, não é assim. A gente não, né? A gente tem que orientar. A experimentação não é agora é a orientação. Né? E a família tem que estar preparada e pronta para isso. Né? Nós, como cristãos, então, mais ainda. Muito mais. Muito mais alicerçados nesse sentido. Inclusive, eu não sei se a irmã Daliane tem os dados aí com ela. Ela nos apresentou no último programa os dados que mostram o número de meninos e meninas que na sua adolescência se percebem em um sexo diferente, mas com o passar dos anos aquela dificuldade passa e ele volta a se perceber com o seu sexo biológico, né? O menino volta a se enxergar realmente como menino, passa aquela dificuldade e ele segue a sua vida normal. É um percentual altíssimo, para mim não errar, eu até deixo a irmã
da Liane falar, não sei se ela tem esse dado de novo aí com ela, mas no último programa ela nos trouxe essa informação. Sim, a gente tem aqui o dado de que o manual, aquele manual de diagnóstico de transtornos mentais que a gente tinha trazido, né, na live anterior, fala que após a puberdade, cerca de 88% das meninas e 98% dos meninos vão acabar aceitando a realidade, né, da questão da congruência que o mundo traz do sexo biológico e do gênero, né, identificado. Muito bem. E, Madeliane, aproveitando esta fala da irmã Luciara a respeito das dificuldades, né, que já se percebe no âmbito escolar, não sei se a irmã pode comentar conosco, me parece que tem surgido, vamos dizer assim, movimentos que buscam que crianças, né, adolescentes, quando estão com esse período de dificuldade de se auto-perceber como de fato são com seu sexo biológico, já façam tratamento hormonal para estar de acordo com o gênero que supostamente estão se percebendo, né? Não sei se a irmã pode comentar para nós a este respeito. Me parece que existe um movimento muito forte sobre isso e acredito é bastante perigoso. Sim, exatamente. Então, o que acontece, né? Hoje em dia, assim, eu não vou conseguir trazer para vocês exatamente como que está essa situação no Brasil, até porque tem uma resolução, né, dos médicos acerca desta questão, né? Porque existem vários níveis de tratamento dessa situação. Por exemplo, quando acontece o diagnóstico de disforia de gênero, que é aquela incongruência, que é aquela diferença que nasce com o sexo biológico e a pessoa se percebe, né, se identifica com o outro sexo, ou uma outra, enfim. Teve gente que, eu acho que na outra vez teve dragão, né? Sim. Que achava que era Uma dragão. mulher se percebia como dragão e Uma coisa se transformou. Exatamente. Então, quando ela não se percebe como aquilo que ela nasceu, né? E tem essa incongruência, então tem um sofrimento aí, ela passa por um tratamento, vai para consulta médica, vai para tratamentos psicoterápicos. Então, quando tem todo um acompanhamento e documentado, e daí existem duas linhas, que são a linha terapêutica em consultório, que bloqueadores, então, de hormonais, né? Então, se a pessoa nasceu homem e ela não quer mais ser homem, então vai ser administrado hormônios que bloqueiem a testosterona e vai ser administrado os hormônios femininos para que aquele corpo se desenvolva como uma mulher. Assim como também a mulher, aquela pessoa que nasceu mulher e ela quer ser homem, vai ser a mesma coisa, né? Questão de bloqueador hormonal e dar um hormônio masculino. Só que tem um problema aí, né? Alguns movimentos já querem fazer com que a pessoa, né, quando tem essa incongruência antes da puberdade, quando ela ainda nem desenvolveu, né, ali o adolescente, eles querem bloquear a puberdade daquela criança, né? Só que a puberdade, o próprio manual de diagnóstico de transtornos mentais, ele traz que a puberdade ele não é uma doença, né? A puberdade é uma fase do crescimento, desenvolvimento do ser humano. Então, você dá um hormônio que bloqueia esse desenvolvimento normal, é perigoso. Você está dando um hormônio de fora, né? Você está dando uma sobrecarga hormonal para aquela criança. Então, isso sim pode levar a um estado de doença, porque quando você administra o hormônio, e a gente já sabe, porque a gente teve aquele estudo de uso de anticoncepcionais, então isso que as doses do anticoncepcional é baixa, e já fazem muitos efeitos colaterais no corpo da mulher. Agora, imagina uma criança que está recebendo uma carga hormonal excessiva para que o corpo dela pare de se desenvolver como deveria e vire uma outra coisa que ela não é, né? Então, imaginem o estado de doença que esse corpo se submete.
Então, e existem também as questões de cirurgias, né, de redesignação sexual ou cirurgias de troca de sexo, né, quando o homem que quer ser mulher vai ter a parte ali amputada, né, e a mulher vai ter uma parte implantada. Então, existem aí esses níveis de tratamento, digamos assim, que é oferecido para essas pessoas. Muito bem, esse é um risco, né, que os pais que estão nos assistindo, né, precisam ajudar os seus filhos. E por isso nós estamos aqui tentando dar argumentos para que, caso alguém esteja numa batalha, perceba que existe solução. Primeiro, na palavra de Deus, em Cristo. E segundo, a própria medicina já está nos mostrando isso, que em 98% dos casos dos meninos, eles voltam a se perceber como meninos. E 88% das meninas voltam a se perceber como meninos. Isso é muito importante mesmo. E agora, eu gostaria de passar por uma parte bem interessante. É uma pena que eu não consegui reproduzir o vídeo. Não consegui reproduzir o vídeo aqui, mas acredito que alguns dos irmãos tenham assistido. O vídeo, ele é recente, de uma mulher falando a respeito da linguagem neutra. Nós estamos falando de ideologia de gênero, e para quem não sabe, os que batalham para eliminar essas diferenças naturais, desconstruir este pensamento, estão atuando também, Manuciara e Mandaliane, na área da linguagem. Inclusive, eu me recordo, eu recebia e-mails onde eu estudava, onde eu fazia ensino superior, ao invés de estar escrito prezados, estava escrito prezades, com X no final, não tinha O. Não era todos, era todes. Era um X no final, uma coisa muito estranha. E me parece que esse movimento também está crescendo em nossos dias. Então eu estava falando a respeito de um vídeo, saiu um vídeo, parece que essa semana, foi logo depois do programa, da primeira parte que fizemos, uma mulher falando dos seus objetivos aqui para o Brasil. Quais são os objetivos deste movimento que batalha pela ideologia de gênero em relação à linguagem, ao português, né, a nossa língua materna? É muito triste não poder mostrar aqui para vocês. A gente estava aqui no nosso script, que os irmãos pudessem ver um trechinho do vídeo. Mas ali, Maluciara, ela diz que ele e ela vai virar Ili. Ou elos. Então não vai ser nem ele nem ela. Eles querem que todos sejam chamados de Ili. Não vai ter dele nem dela, vai ser... Exato, não vai ter mais o masculino e o feminino. Então, seria trocar o A ou o E por I ou U, né? Por essas vogais. E no início, que eles estavam querendo fazer essa linguagem igualitária, eles estavam substituindo o A e o E por o A e o O, né? O A e o O por X, ou pelo arroba também, né? Sim. Pelo arroba. Já vemos isso. Só que a questão é a leitura dessas palavras. Tu não tem como ler. Não tem. É ilegível, tu tem como ler. Como é que tu vai ler com três consoantes seguidas? Não tem leitura disso. Também seria uma discriminação para aqueles que têm baixa visão e os cegos, né? Que para o Braille não tem como ler, não seria compreendido, né? E também para as pessoas que têm dislexia, Sim. que também não conseguiriam ler essas palavras. Sem contar que toda essa estrutura gramatical, eu não sou professora de letras, mas interfere em toda a gramática, interfere nos pronomes, interfere no artigo, interfere no adjetivo, né? Porque tu vai ter que mudar toda a finalização das palavras para tentar deixar ela universal, entre aspas, né? E isso, quando tu vai ler, parece ser uma coisa recente, como eu tinha comentado com o irmão, e não é uma coisa recente. Só no Brasil já está desde 2010 eles querendo implantar esse tipo de gramática, esse tipo de ortografia, né?
Então é muito assustador, porque tá vindo de forma bem sutil, né? Como se fosse uma cobra, está se rastejando, indo bem sutilmente. E nós, quando a gente perceber, então a gente tem que temos que nos ligar. Sabe que eu estou ligada na educação, mas quando o irmão falou, eu disse, mas como? Eu vou ter que procurar, vou ter que ler mais sobre isso. E eu me apavorei, irmão. Porque assim, ó, eles estão fazendo uma lavagem na cabeça, principalmente dos jovens e dos adolescentes. Né? Porque é uma coisa moderna, é uma coisa universal, a mídia está passando, é muito assim, respeitar o outro. Né? Então, eles vêm com essa sutileza toda para iludibriar o jovem e iludibriar o adolescente, que estão nesse momento de transformação e até de firmamento da sua personalidade. Né? É ali na adolescência que ele vai colocar e pesar e firmar os seus valores. Todos aqueles valores que a gente em casa passou para eles. Né? Então, a gente tem que estar muito ligada nessas coisas que estão acontecendo. E chega a ser até difícil de ler, né, irmão? Eu trouxe até uns exemplos aqui da leitura, né? Pode passar para que os irmãos percebam que estão tentando fazer. Então, assim, ó, eles chamam de sistema ELO. Sistema ELO. Isso, sistema ELO, que foi criado por volta de 2010, isso. Não é agora. Fazem 10 anos já. Já faz uma década que eles estão trabalhando nesse sentido. Então, ele substitui esses pronomes, o ele e o ela, por elo. Então, uma frase, ela foi ao mercado, ficaria, elo foi ao mercado. Não fica nem ele nem ela, fica elo. Então, não sei quem foi ao mercado, eu não sei quem foi. Né? Sim, porque esse é o objetivo, né, Mandaliane? É que não se saiba quem é quem. Quem é quem. Não se consiga perceber. Aquela moça é minha filha, ficaria, aquele moço é minha filha. Então fica uma coisa assim. Você que está videologado. Fica uma coisa assim que. Você está prestando atenção no que a irmã Luciara está explicando. É uma coisa séria. A gente muitas vezes acha engraçado, mas é uma coisa séria. E que é que nem a língua que a gente aprendia na escola, a língua do E, do P, do Pá, né? Que a gente, né? Sempre tudo com pá, 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 pá. Não, mas a gente tem que pensar que isso está crescendo e está crescendo a cada dia. Né? Então, tu abre ali no YouTube e tu fica apavorado. E eles falam com uma propriedade que tu até te fica assim, mas será que é tudo isso mesmo? Mas não, eles falam com uma propriedade e falam assim, ó, eu não quero que me chamem de ele, né? Se é uma menina que está falando, eu não quero que me chamem de ele. De ela. De ela. Tem que ser elo. Tem que ser elo. Então é uma coisa séria e que a gente não pode deixar entrar isso no nosso meio. Com certeza. Porque a partir do momento que se abrir uma brecha e aceitar, mas não, é uma palavra, mas isso não vai vingar. Vinga se a gente deixar abrir essa brecha, vinga. E quando a gente vê, tomou conta de tudo. Muito bem, Então até para que não se encare como algo cômico apenas e se despreze a seriedade do que é isso. Mandaliane, eu não sei se a irmã pode responder a pergunta que eu pretendo lhe fazer agora, porque a gente não havia conversado antes. Mas dentro deste assunto, também sei que talvez seja uma área mais, vamos dizer assim, da psicologia, mas acredito que talvez a própria medicina, de forma geral, possa ter informação a este respeito. Mudando a linguagem desta forma, isso não poderia dificultar o desenvolvimento cognitivo, o aprendizado de uma criança, de um adolescente, porque se nós que somos adultos, nós ao ouvirmos esse tipo de leitura, isso já deixa o nosso cérebro um tanto quanto confuso, né? Eu fico imaginando uma criança, um menino, uma menina, sendo passado por esse processo de desconstrução numa fase, como disse a irmã Luciara, tão difícil. Será que isso não causaria um transtorno, um déficit de aprendizado? Não sei.
Se a irmã tiver alguma informação que possa nos passar a esse respeito e também sua participação dentro deste tema. Bom, Bruno, pegando a gente de surpresa. Mas sim, acredito que sim. Claro que nós teremos, porque na medicina, né, nas ciências, para a gente saber o resultado de uma mudança, você precisa fazer um estudo a longo prazo, né? Então, por exemplo, a mesma coisa que eu introduzir uma medicação nova no mercado, na verdade, ela já passou por 5, 10, 20 anos testando aquela medicação, digamos assim, para que ela se tenha aí uma segurança para lançar ela no mercado. Então, e ainda assim, muitas vezes, ainda a gente vai ler a bula e dizer assim, se você tiver alguma reação que não está descrita aqui, você nos informe, porque pode ter uma reação que eles não tenham previsto, né? Então, por analogia, a gente pode passar isso para a linguagem. Agora, imagina mudar todo o sistema da linguagem e eu fico imaginando como que fica a mente dessa criança, porque, por exemplo, a gente já vê uma certa dificuldade de aprendizado quando uma criança que ela está num país e ela vai para outro país e ela tem que aprender uma língua nova, né? Então, a cabeça, o cérebro dela começa a misturar as linguagens e ela tem uma certa dificuldade. E isso vai acontecer, se Deus queira que não, mas se porventura isso vier a acontecer, vai ser a mesma coisa, porque os pais aprenderam o português o clássico. As crianças estão aprendendo o português, esse português gênero neutro, digamos assim. Quando ela está em casa, é como se ela lidasse com 2 idiomas diferentes. É como se os pais falassem grego e ela falasse o português. Então, para ela assimilar as 2 linguagens, imagina o grau de dificuldade aí de aprendizagem, da própria verbalização, do aprendizado, da leitura. Como a gente já tinha falado na live anterior, o Brasil tem números muito péssimos com relação à leitura, com relação à aprendizagem de história, matemática, ciências. Então, eles querem fazer uma mudança em coisas que vão impactar e vão gerar ainda mais dificuldade para que o Brasil seja um país desenvolvido na questão do estudo. Muito bem. Temos aqui uma contribuição de uma irmã que está participando online, a irmã Vadriele Souza. Ela diz: dentro das universidades estão formando acadêmicos da área de educação para aceitarem e defenderem a ideologia de gênero dentro das escolas desde a educação infantil. Veja, é algo muito sério, né? Tudo que estamos expondo aqui e vendo que dentro da graduação os futuros pedagogos, aqueles que vão estar ensinando os filhos, quem sabe de diversos irmãos, né? Serão professores que foram, na sua formação, ensinados que as crianças, desde o momento em que ingressam no ambiente escolar, elas devem ser instruídas de que menino não é menino, de que menina não é menina. Os resultados disso a longo prazo seriam terríveis, né? Devastador. É muito triste a gente pensar nesse sentido, porque sai da palavra, sai totalmente de desencontro à palavra, né? Então a gente tem que ter convicção e ensinar os nossos filhos do que o que é certo está na palavra de Deus. Deus não criou intersexos, né? Tantos sexos que agora tem, que nós estávamos vendo ali, num dos artigos que eu li, diziam ali 40, mas tem mais de 100 tipos de sexo que eles comentam que existem. Imagina, Deus fez homem e mulher, masculino e feminino. É algo impressionante. Mais de 100 tipos de gêneros, né? Toda sorte possível. Nós vemos aqui também mais uma participação, a irmã Rebeca. A irmã Rebeca Machado está dizendo: faço pedagogia e aprendi
Faço pedagogia e aprendi no primeiro semestre sobre a importância de permitir que os alunos se toquem como uma forma de conhecer melhor o corpo. Irmã Daliane, a irmã que é médica, diga para mim, é preciso que as crianças sejam instruídas a esse tipo de coisa nessa faixa etária para conhecerem melhor o corpo? Não, Não. com certeza. Não. Então, os irmãos podem perceber, né, aqui a gente entra dentro deste ponto agora, o que está ocorrendo Porque, dentro na verdade, da irmão, formação dos porque professores. na verdade estão forçando uma situação. Porque a Exatamente. criança, ela nem tem esse tipo de interesse aí. Ela não quer tocar no outro, ela quer brincar com o outro, ela quer correr, ela quer pular, ela quer, né? Essa questão de tocar não, sabe? É uma forçação de querer impor, né? E nós, como pais, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E tem todo o direito de chegar numa escola e dizer, olha, assim não dá, aqui eu não quero isso. Meu filho não vai se expor, a minha filha não vai se expor a esse tipo de aprendizado. Porque se nós somos tão igualitários, então eu também tenho que respeitar os meus interesses, né? Eu tenho que ir à luta para lutar contra aquilo que eu também não aceito, né? E não simplesmente aceitar tudo que me impõe. Exatamente, exatamente. E temos aqui mais irmãos participando, né, irmã? Tem diversas participações. A irmã Isabel Schmidt dizendo que terrível, aniquilação da identidade, né? Não se pode ser mais o que se é, como Deus nos fez. É o é o que relatam como fatos divergem da realidade. A realidade não seria mais observável, mas o que dizem ser. Então, ou seja, seria uma aniquilação de tudo que a medicina por anos, né? E a própria natureza, mais do que a medicina. A natureza existe antes da medicina, né? Mas a própria medicina, que é uma ciência milenar, já tem demonstrado há bastante tempo. Há bastante tempo, né? Meninos são meninos e meninas são meninas. E deu uma pequena falha aqui no meu. Os irmãos já vão ajustar aqui para mim. Mandaliane, gostaria de trazer mais uma palavra para nós enquanto a gente ajusta aqui o meu microfone, se a irmã quiser complementar a sua fala. Sim. Então, eu estava aqui também, é que eu fico com um olho no computador aqui, com a minha tela dividida, no meu rascunho. Eu fico com a tela aqui dividida e com o olho também no chat. Então, quando vocês estão olhando aí eu abaixando a cabeça, é porque eu tô de olho no chat também. E teve uma pergunta ali que foi mais para o começo e que passou e eu não vi o nome de quem fez, mas eu achei muito interessante, que falava se a criação tinha um papel importante nisso, né? Se a criação dos filhos, acredito que essa tenha sido a pergunta. E sim, é algo que é muito importante, né? Porque tem uma frase muito ilustre do latim que fala que conhecimento é poder, né? Então, se eu conheço algo, eu tenho uma vantagem sobre as demais pessoas que não conhecem aquilo, né? E imagina um filho, né? Um filho que ele tá ali com a mente lisinha, limpinha, sem nada. E a sociedade, né? Vai lá e prega e coloca dentro daquela mente limpa a sua doutrina. E isso não são apenas alguns minutos por dia. Isso são horas por dia. Seus filhos ficam horas por dia no colégio. Aí na igreja, seu filho fica 1 hora na escola bíblica dominical. E é uma coisa lógica. Como que uma criança ela vai conseguir vencer com 1 hora
de escola bíblica, enquanto que são muitas horas por semana ela sendo inculcada com aquele tipo de ensinamento. Por isso que a Bíblia diz e deixa muito claro que Deus diz: e inculcarás aos teus filhos as palavras desta lei. Porque Deus já sabia os tempos difíceis que viriam, né? E a gente não é refém da genética, né? As pessoas, claro que é muito importante essa questão de estudar a genética, né? O DNA, mas eu não posso condicionar, porque eles dizem que a gente é determinista biológico, né? A gente é ligado à biologia. Não, determinismo biológico é dizer que se tem um gene do alcoolismo em mim, quer dizer que eu vou ser alcoólatra. Não vou. Por quê? Porque eu não sou refém da minha genética. Hoje se viu que mais forte do que a genética existe a epigenética. É algo que está acima da genética. Eu posso ter o gene da hipertensão, eu posso ter o gene do diabetes, mas eu posso nunca expressar essa doença. Por quê? Porque isso vai depender do meu estilo de vida, vai depender do meu comportamento, né? E a mesma coisa é a questão com relação à ideologia de gênero. Se o meio, o próprio manual lá dos diagnósticos dos transtornos mentais, ele deixa uma coisa muito clara, que ele tem um conceito que diz assim: embora fatores biológicos, que é o gene e o meio hormonal pré-natal, determine amplamente a identidade de gênero, ou seja, ele está constatando que tem fundo genético, biológico, a formação da identidade de gênero e do papel sexual seguro e sem conflito também é influenciado por fatores sociais. Por exemplo, as características do vínculo emocional dos pais e a relação que cada pai tem com a criança. Então, se tem aí uma relação familiar que está desgastada, que tá aí com algum problema, isso vai influenciar essa criança, né? Mas usando próprios argumentos técnicos, científicos, históricos, isto trazia uma situação terrível, às vezes até em sala de aula. Eu posso relatar aqui, eu passei momentos onde o professor encerrou a aula, simplesmente encerrou a aula por uma participação minha, ao discordar, não fui grosseiro, não desrespeitei a autoridade do professor, simplesmente apresentei o ponto de vista contrário ao que ele estava expondo. E isso foi suficiente para que ele encerrasse a aula, como se eu estivesse trazendo tumulto, né? Como se eu estivesse trazendo ali uma confusão na sala de aula. Então eu posso dizer que eu sei na pele como é difícil ter uma posição a respeito de situações tão difíceis como esse tema, ideologia de gênero. Nós já abordamos o criacionismo. Se posicionar ao lado da palavra de Deus hoje requer do jovem, requer do adolescente que está passando todas essas batalhas hormonais, quem sabe conflitos das mais diversas ordens, e ainda ter de assumir uma posição contrária à corrente, contrária à onda, contrária à maioria. Então é uma pressão. Eu muitas e muitas vezes saía da aula com uma dor de cabeça terrível, porque o meu curso era na área de humanas. Eu via as irmãs participando aqui dentro da área de pedagogia, expondo as dificuldades, né? E eu me recordo disso. Eu não estudei pedagogia, estudei relações internacionais, como disse, e é uma área que toca constante, diariamente, esses temas polêmicos e difíceis, né? E é por isso que nós estamos nos dispondo a procurar ajudar os irmãos, para que assim como Deus nos deu graça, deu a graça à irmã Luciara, deu graça à irmã Daliane, deu graça ao irmão Rafael Pacheco, me deu graça a diversos irmãos, para passarmos por esta etapa da vida e sairmos de lá crente, que os filhos dos irmãos que estão nos assistindo consigam também se fortalecer, consigam assumir esta posição
de continuar crendo, não só na palavra de Deus, acima de tudo na palavra de Deus, mas também na própria verdade, né? Na própria verdade. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente ajudar você, você irmão, você irmã, você moço, moça, a passar este desafio, a entrar nesta fornalha, irmã Daliane, e sair crente da fornalha. Amém. E sair crente. Às vezes a gente, ou quem sabe, entrar na cova dos leões, né? E sair de lá servo de Deus. Sair Amém. de lá firmado. Sair de lá com a fé inabalável, irmã Luciana. Esse é o nosso propósito. Toda essa riqueza de conhecimento aqui, você pode propagar, você pode divulgar, você pode fazer muito nos ajudando para que mais e mais moços e moças tenham a oportunidade de aprender e poder defender a sua fé. Defender a sua fé. Esse é o objetivo desta programação. Esse é o motivo do esforço das irmãs estarem aqui conosco nesta noite. Eu fico muito alegre, né, porque se eu tivesse... a gente foi aprendendo ao longo do caminho, né? Se a gente tivesse, quem sabe, uma instrução dentro desta área de como se posicionar, não só biblicamente, mas também com conhecimentos humanos, talvez a batalha seria, não digo mais fácil, mas nos ajudaria a ter armas também para poder corroborar ali a nossa fé. Então, eu peço aos irmãos, o nosso microfone hoje está, eu também acabei tomando. Agora sim. Os irmãos me ouvem? Sim? Me ouve? Muito bem. Então, muito obrigado, irmã Delise, que nos ajudou aqui. Então, irmãos, este é o nosso objetivo com essa programação. Infelizmente, o nosso horário, ele passa muito rápido, né? Nós, temos muitos pontos a discutir, se formos discutir, seríamos, né, horas e horas e horas a fio dentro deste tema tão importante. Mas, antes de fazermos a oração final, né, junto com a irmã Daliane e a irmã Luciara, eu gostaria de convidar o irmão Facundo e o irmão Pablo para louvarem a Deus com hino. E na sequência eu te convido a ficar aí. Nós vamos juntos fazer uma oração. Você que é pai, você que é mãe, você vai orar pelos seus filhos, né? Se alguém está nos assistindo e não tem filhos, ore pelos filhos de alguém. Se você é jovem, está nos assistindo nessa programação, você vai orar por ti e vai orar por teus amigos. E nós vamos nesta noite, no final deste programa, fazer um grande clamor aqui, irmã Daliane e irmã Luciara, para que Deus ajude a nossa juventude a permanecer inabalável. Inabalável. Nossa juventude não vai ser destruída por essas ideologias. Nossa juventude não vai sucumbir diante desses desafios. Amém.